prazer estar com vocês. Só para me apresentar um pouquinho, meu nome é Mariela Strum, eu sou argentina, morei até os 24 anos em Buenos Aires, me formei lá. Depois fui morar na Austrália, morei 11 anos, estudei lá, me formei em biologia, trabalhei no museu como educadora, o Museu do Holocausto, o Sydney Jewish Museum se chamava, e fiz uma pós-graduação em História. E logo conheci um brasileiro que me trouxe para cá. A gente está em Brasília há 9 anos, temos um café, temos um filhote, e eu comecei minha carreira, minha terceira carreira como intérprete e tradutora. Faço inglês e espanhol, de preferência, e como podem ver, também faço português. Raquel, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E hoje eu vou falar sobre interpretação, mas vou falar desde duas perspectivas. A primeira vai ser a nossa, que a gente gosta tanto, ninguém faz isso porque precisa, todos fazemos porque amamos o que fazemos e amamos comunicar. E a segunda, na qual vou focar, acredito que será um tema novo para muitos de vocês, será a interpretação de texto na tradição judaica. Vamos começar então com uma pergunta que agora vai ser só para Raquelinha. Raquel, pode abrir seu microfone, rapidinho. Quando eu faço a pergunta, o que que é preciso para que uma religião possa existir? O que que vem na sua cabeça? Chuta aí palavrinhas que vamos contextualizando. Vamos ver. Bom, uma, uma crença em um Deus, em algo Uhum, superior. perfeito. Uma deidade. Que mais? Podem escrever no chat, quem quiser, uma palavrinha. Não atrapalha a interpretação, multitasking faz parte. Que mais além de deidade? Que outra coisa aparece na sua cabeça? Sou Deus, é a religião e acabou? Budismo, símbolos, muito bem, símbolos. E que mais? Normas, muito bem, Fabiana, muito obrigada. Está faltando uma dogmas, judaísmo particularmente não dogmático, mas ok. E está um grupo de pessoas, Fabiana, você deu no bingo, exatamente. Esses são os três elementos que a gente precisa para uma religião existir. Precisamos de uma deidade, um ethos, né? Uma crença, nesse caso, no judaísmo é Deus. Precisamos de uma série de normas e We símbolos need como several. a... Oh, tá vazando aqui o inglês. Tá vazando isso. E precisamos também, que no judaísmo essa série de normas, dogmas, símbolos, tem raiz no texto. O texto é a Torá, o que a gente chama Torá, que é o Pentateuco, e como primeira aproximação, são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E depois precisamos do povo, né, das pessoas que acreditam, nesse caso, as pessoas que seguem a religião, que vivem, que fazem com que a religião literalmente esteja viva. E nesse caso, a gente utiliza a palavra Israel para isso. Israel é um país, sim, mas antes de ser um país, muito antes, desde Gênesis capítulo 32, é uma pessoa. Essa pessoa é Jacobo. Jacobo luta com um anjo, que em hebraico é Malach, que é um emissário, um enviado, e ele ganha. Então Deus renomeia ele como Israel, quem derrotou, quem lutou e ganhou em contra de Deus, né? Então, precisamos desses três elementos. Voltando um pouquinho para Israel, a gente entende que nós somos descendentes do Jacob, literalmente. No começo da história da lei judaica, de quem é judeu, era por parte do pai. Hoje em dia, o judaísmo é matrilineal, quer dizer que você é judeu se é filho de uma mulher judia. Isso mudou no século II, por motivos sociais no momento, era muito mais fácil reconhecer os filhos das mães, lógico que dos pais. Então, a Torá, como eu falei, é a base da vida judaica. Tudo que nós somos, fazemos,
acreditamos, seguimos, celebramos, comemoramos, vem desse texto. Até hoje, vivemos segundo o que está escrito nela, ou, claro, na sua interpretação. Tudo que está escrito na Torá, que inclui, como eu falei, o Pentateuco, e também inclui o livro de profetas, o livro de escritos, até hoje é conversado, segundo a tradição do Midrash, da interpretação rabínica, numa tradição oral. Como é que isso funciona? Muito semelhante a como estamos aqui hoje, só que não estamos em interação. Os rabinos dos últimos 2 séculos antes da Era Comum e os primeiros 2 séculos da Era Comum conversavam, liam o texto e conversavam, debatiam o texto numa conversa oral. E tinha um grupo de pessoas chamados Tanaim, que muitos acreditam que tinham uma capacidade de lembrar muito forte, e eles lembravam o resultado das discussões, o que cada um tinha falado. Mais tarde, se compila num texto escrito chamado Mishnah, logo se acrescenta um outro livro chamado Gemara, e isso dá lugar, dá espaço a um outro livro que conhecemos como Talmud, que esse vocês provavelmente é o mais conhecido da tradição rabínica oral, que logo é colocada em texto escrito. Isso continua até hoje. Até hoje tem rabinos que se juntam a ler o texto para fazer sentido dele, para que possamos continuar vivendo segundo o que está escrito nesse texto. Para nossa profissão, a interpretação é uma ferramenta, né? Uma arte para alguns que acreditem que seja, que faz com que o nosso ouvinte possa entender o que foi dito em outra língua. Nós traduzimos de uma língua para outra, mas também fazemos sentido, parafraseamos muitas vezes, explicamos e definimos, e até corrigimos, como muitos de vocês devem estar fazendo com o meu português maravilhoso. Não é uma simples passagem de uma língua para outra. Às vezes, também fazemos sentido de um contexto a outro, de um momento histórico a outro, de um olhar ou uma perspectiva para outra. Também traduzimos muitas vezes entonação, nível de empolgação, tom, intenção. Como quando eu falo em espanhol, e aqui vou testar vocês, está mais al pedo que um cenicero em moto. O que vocês estão falando aí? Alguns de vocês entenderam a palavra moto, outros entenderam a palavra cenicero, né? Que é onde eu jogo a cinza do cigarro. Mas o que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que aquilo é completamente sem utilidade alguma. Isso que essa expressão quer dizer. Não vou falar em moto, não vou falar sobre fumar, nem vou explicar simplesmente que isso não é útil. Não é a mesma coisa, como todos vocês sabem, falar no way que falar no way. O tom indica muito mais que simplesmente as palavras. Vai passar um significado que vai além do que eu estou falando, é como eu estou falando. Então, nós traduzimos muito mais que as palavras, nós interpretamos. Voltando ao judaísmo, nós interpretamos a lei, não nós, os rabinos, para que faça sentido no nosso tempo, no nosso lugar, na nossa posição, no nosso contexto. A interpretação rabínica bíblica é a nossa tentativa, ou a tentativa dos rabinos, os rabinos são maestros, não são sacerdotes, eles têm uma formação de texto, acadêmica, mas literária, não tem, não são simplesmente eles os que podem fazer os rituais, senão que ele simplesmente ensina no texto e, logicamente, são os que têm a liderança em muitas comunidades, mas, por exemplo, aqui em Brasília, a comunidade judaica tem duas, uma fica na Asa Norte, não tem rabino. E tudo bem, são as pessoas que aprendem a fazer a reza que fazem com a comunidade.
Então, essa interpretação rabínica bíblica é a tentativa dos rabinos de criar significado. Isso se chama midrash. Em hebraico, as palavras têm uma raiz, três letrinhas. A raiz de midrash é darash, que quer dizer indagar, examinar, extrair sentido. Vamos ver um exemplo disso. Como é que o midrash funciona? Vamos pegar o livro de Êxodo, capítulo 20, todos vocês conhecem porque são os 10 mandamentos. No sexto mandamento, se não me engano, fala: lembra-te do dia sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas no sétimo dia é o sábado, é o Shabat, dedicado ao Senhor, a teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem você, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais. Esse dia é para descanso. Como é que nós interpretamos isso hoje? Eu não tenho servos, meu filho não trabalha, não tenho animais. Como é que eu interpreto isso? Bem, no sábado, no Shabat, eu não trabalho, eu não vou pegar nenhuma interpretação, eu não vou para nenhum ministério, eu não vou fazer trabalho nenhum. Eu não vou encostar em dinheiro, eu não vou viajar em transporte público, eu não vou cozinhar. Mas eu, pessoalmente, pertenço à corrente do judaísmo que é mais abarcativa da nossa vida moderna, a que adapta a vida judaica ao contexto da sociedade atual. Isso se chama iluminismo e isso nasce no século XVIII na Alemanha, essa ideia de que os judeus fazem parte, né, nesse caso da Alemanha, fazem parte da sociedade como um todo. Até esse momento, os judeus se identificavam como uma comunidade completamente separada. E a vestimenta, por exemplo, indicava isso. Então, um judeu hoje ortodoxo, ou que pertence à comunidade de Chabad ou Lubavitch, não sei se vocês têm ouvido essas palavras, entende que não pode cozinhar, que vai fazer toda a comida na sexta-feira até 4 horas da tarde, mais ou menos, porque o Shabbat começa sexta-feira por volta das 6, vai fazer todas as compras de manhã, não vai trabalhar, com certeza, não vai ligar a TV, nem vai utilizar o elevador. Agora, um judeu reformista ou conservador, como é o meu caso, vai entender que o mandamento de santificar o Shabat tem a ver mais com o espírito do mandamento que com a lei do mandamento. Então, por exemplo, se eu quero ir muito na sinagoga, mas aqui em Brasília as distâncias não são curtas, eu preciso dirigir até a sinagoga, senão não tem como, só se eu morar muito pertinho. Então, eu vou dirigir até a sinagoga. Se eu preciso fazer uma ligação, eu vou fazer uma ligação, porque eu entendo que esse mandamento tem a ver com o espírito do mandamento e não com a lei estrita. Isso é um tipo de midrash. Num período histórico de diáspora, os judeus foram exiliados. Isso, voltando ao primeiro século da Era Comum, os romanos tomam conta do território no qual estava Jerusalém, destroem o templo, que não era igual a uma sinagoga hoje, sino que era um lugar onde os sacerdotes, os Kohanim, faziam para alabar a Deus, faziam sacrifícios animais, só eles podiam fazer esses sacrifícios. O templo é destruído no ano 70 da Era Comum. Isso leva a uma diáspora que se mantém até hoje. Vocês vão achar judeus em quanto canto vocês imaginem do mundo. Então, com essa destruição, os rabinos surgem com muita prominência, porque é com eles que a democratização da religião surge, que é essa noção de que nós todos fazemos a religião e agora não é o ato de sacrifício que vai que vai ser a forma em que nós expressamos a nossa crença em Deus, sino que é a reza, é a palavra.
é o texto. Primeiro, esse texto era escrito no teto da sinagoga, por isso muitas vezes olhamos para cima, depois é feito, estou vendo todos vocês assim, depois é feito em formato de livro. Assim nasce a reza, então, que substitui, como eu falei, os sacrifícios de animais no templo. E surge a conversa, o papo. Esse papo não é objetivo. Cada rabino fala outra coisa. Em inglês nós falamos que we have two Jews, we have three opinions. Temos dois judeus, temos três opiniões diferentes. Cada um coloca seu ponto de vista de acordo com seu entendimento, de acordo com sua formação, de acordo com sua ideologia e com seus vieses também. No século XIII, nasce desse papo, dessa conversa, dessa tradição interpretativa, um misticismo judaico que está expressado no livro chamado o Zohar, que é o segredo, o místico. Então, até aqui, eu ia perguntar se alguém tinha alguma questão, mas vamos continuar. Foi muita informação, depois eu posso voltar se alguém tiver alguma dúvida, mas agora vamos ver um outro midrash para ver literalmente como esse papo continua, como esse papo acontece. Temos aqui um midrash que nasce a partir de um outro versículo do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus falou: façamos o homem à nossa imagem. Está escrito no texto. Nossa imagem. Nossa quem? Nossa de quem? Se Deus é quem está falando. Então, a pergunta que os rabinos se fazem é: quem foi consultado? A quem é que a pergunta está sendo feita? E aqui temos três rabinos que falam coisas completamente diferentes. Temos um rabino, esses rabinos não se conheciam muitas vezes. Eles moravam em diferentes cantos do planeta, muitos na Babilônia, outros em Jerusalém, outros pode ser no que depois virou Europa, e eles viveram em diferentes períodos também. Até hoje temos interpretação rabínica de um rabino que mora aqui em Rio de Janeiro, em São Paulo, onde tem as comunidades mais, mais populacionadas. Então, esse Rabi Amides, ele consultou o seu coração como um rei que construi um palácio com a contribuição de um arquiteto. Quando viu o palácio, não ficou contente. Com quem ficou indignado? Não foi com o arquiteto? Claro que foi. Então, essa primeira interpretação faz uma analogia da criação com o rei que cria um palácio com a ajuda de um arquiteto. Fica indignado com o arquiteto, então Deus está falando com esse arquiteto interno, com essa pessoa que está ajudando ele. Aí, Rabba Hanina, que é outro rabino, fala, consultou os anjos, falou com os anjos, bora fazer o homem. E um outro rabino fala, o Berequia fala, quando Deus ia criar Adão, ele viu, né, no futuro, que a bondade e a maldade viriam dele, as duas. Então ele disse: se eu crio Adão, homens malvados surgirão dele. E se não o crio, de onde virão os homens justos? Então, nós temos uma plétora de questões. Temos do mais mundano, que é uma analogia falando de um arquiteto, até uma questão filosófica de perceber que a partir do homem viria a bondade e a maldade dos homens no futuro, e que esse ato de criação teria repercussões com a humanidade toda. Então, é completamente abarcativo. Os rabinos discutem absolutamente tudo, desde se eu posso fumar ou não em Shabat, até a criação de Adão, com quem que Deus está falando e como é que eu vou entender a humanidade desde o ponto de vista da maldade e a bondade. Então, o Midrash, como vocês podem ver, é uma conversa, é um papo, é absolutamente coletivo. Surge a partir da congregação de pessoas que estão analisando e pensando no mesmo texto, na mesma questão.
precisa de toda essa conversa e essa análise para saber como responder, como agir, como fazer com que esse mandamento seja uma realidade. Como seguir esse mandamento? Como entender esse texto? Como adaptá-lo à nossa vida, ao nosso tempo? Às vezes, precisamos escolher um rabino e não outro. Tem rabinos mais famosos, mais popular, né? Qual seria a palavra? Que as pessoas seguem mais que outros. Tem uma duplicidade entre um rabino chamado Hillel e outro chamado Shammai. Né? Sempre se sigue um e não outro. Tem até bullying nesse meio midrástico. Alguns, então, são muito mais populares que outros. Da mesma forma, nós na cabine sempre discutimos, né, com o nosso parceiro, colega, com a cabine, com nossa parceira. Nós nos ajudamos, consultamos glossários, fazemos perguntas, fazemos o debriefing depois da interpretação. Eu falei certo, falei errado, pronunciei corretamente. Botamos um feedback, que é o que vocês estão fazendo, estão treinando. Conformamos rodas de conversa aqui em pessoa, Zoom, na galera da Adrenalina, que é um pouco empolgado, que eu chamo, ou no grupo de WhatsApp, para discutir a melhor forma de trabalhar, de entender quanto cobramos. Não vai só quanto vamos receber, não tem somente a ver com a interpretação. Como entendemos a interpretação? Como interpretamos? Quais livros vamos ler? Quais lives vamos ouvir? Quais ferramentas vamos utilizar? Sem esse coletivo, nós estamos nesse escuro. Muito obrigada.